Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Vamos aguardar um pouco para que os nossos amigos se conectem conosco. Nesse momento está se encerrando uma live da Federação Espírita do Estado do Ceará e, excepcionalmente hoje, nas sextas-feiras, o comentário do nosso Evangelho será às 21 horas, ok? Boa noite, Tarcísio. Peço àqueles que já estiverem me ouvindo, Luciana, dê um ok aí com relação ao som, se está tudo ok com o som, para que a gente possa iniciar o nosso Evangelho. Oi, Yolanda. Boa noite, Yolanda. Ok, Luciana, obrigado pelo retorno. Então, meus amigos, 4 de setembro, que é um mês em que o movimento espírita cearense, por que não dizer o movimento espírita nacional, tem um foco muito especial na abordagem à prevenção do suicídio, né? Então esse é um mês em que voltamos os nossos esforços, os nossos olhos, para que possamos ajudar de alguma forma a levar essa mensagem da prevenção do suicídio. E dentro desse contexto, eu pensei em trazer para todos nós aqui a reflexão do capítulo 10, Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque esse capítulo nos fala do perdão. E o perdão tem tudo a ver com aquilo que cultivamos no nosso mundo íntimo. E nos fala assim o Evangelho: perdoa para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os seus inimigos, com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Esse capítulo nos fala sobre o argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E vamos nos deter hoje nas instruções dos Espíritos, no item 17. Aqueles que estiverem com o Evangelho podem acompanhar conosco. O item 17 do capítulo 10 nos fala o seguinte: sede indulgentes. Essa palavra indulgente, ou seja, seja propício, esteja propício a perdoar para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, com rigor, senão vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência, de perdão, para convosco, como dela haveis usado para com os outros. Começa a nossa reflexão, e cada um de nós podemos fazer essa reflexão íntima, como nós estamos julgando o erro do outro aos nossos olhos, ao nosso pensamento. É com muita severidade? É com muita rispidez? É com muita força? E muitas vezes as nossas derrapadas do dia a dia, da nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, que às vezes não está condizente com a proposta do Evangelho, com a proposta de Jesus. Nós estamos julgando severamente esses nossos atos? Continuemos. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, que lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o amor e considera arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens. Como nos sentimos aliviados quando percebemos que as nossas faltas podem ser perdoadas. E velando-as assim com os olhos daqueles que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não duvideis,
Não ouvideis jamais dele dizer, por vossos pensamentos e sobretudo por vossos atos. Abre aspas. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa é uma palavra, é uma frase, é um convite, é poético, é bonito, é profundo e foi proferido por Jesus, está lá no Pai Nosso. E aí o Espírito nos fala, compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, não há dúvida, mas também o compromisso que nela se encerra. Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, para que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E certamente, diariamente, invariavelmente, seja em grande monta ou em pequena monta, nós nos sentimos ofendidos em algum momento. E muitas vezes nós também ofendemos de alguma forma. Assim, esse vai e vem, muitas vezes de dificuldades e de momentos difíceis, é que nos faz com que possamos amadurecer neste propósito. Porque o perdão é algo que faz com que as nossas almas se liberte do aguilhão da revolta, do aguilhão da tristeza, do aguilhão da vingança. Divaldo Franco tem uma frase muito interessante que nos diz assim: o mal que tu me fazes não me faz mal. O mal que tu me fazes é o mal que eu faço a outrem, porque me torno uma pessoa má. Nesse contexto, se nós entendermos o valor do perdão, perdoar não é perdoar apenas de boca para fora. Ah, eu te perdoo, mas nunca mais eu quero fazer qualquer tipo de conversa com você, de negócio com você, de estar com você. Isso talvez não seja perdão. Isso talvez seja esquecer. Mas o perdão requer tempo também. Você que está magoado não consegue perdoar da noite para o dia. Isso requer um tempo, isso requer que seja digerido dentro de você, dentro de mim. Mas a partir do momento em que a gente tem a boa vontade interior, íntima, de se livrar deste peso, tudo muda. Porque quando a gente perdoa, se o outro não perdoa, o problema já não é mais nosso. O problema já é dele. Ele é que tem que trabalhar o seu mundo íntimo. Daí esse convite, bem-aventurados os misericordiosos, e a indulgência se enquadra dentro dessa proposta. Continuando. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando o vosso perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada. Porque se Deus se contenta em esquecer vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão das vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para neles não mais cairdes. É a força moral, né? A força moral que a gente tem que pedir todos os dias. Se a gente não orar, não elevar o nosso pensamento a Jesus e nos pedir coragem aos nossos amigos espirituais que nos amparem. Muitas vezes a gente pensa, pedir coragem e amparo para os momentos difíceis, é verdade. Mas a gente precisa pedir coragem e amparo para os momentos de escapada, para aqueles momentos em que tem os pequenos buracos do dia a dia, as pequenas armadilhas que às vezes nós caímos. E às vezes essa armadilha é um momento de cólera, de raiva, é um momento em que a gente explode com alguém desnecessariamente. Não é só naquelas situações que requer grandes decisões ou dores extremas. É no dia a dia que a gente vive. E diz Joana de Ângeles, nós somos 100% emoção, desde que acordamos até o deitar. Vivemos de emoção. Emoções boas, emoções não tão boas, emoções ruins. Então nós somos um ser 100% emocional. Continua a mensagem. Quando perdoardes aos vossos irmãos,
Não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhe o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao vosso Pai Celeste para vos fazerdes. Está novamente ensinado por Jesus. Fazei ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Assim a lei e os profetas estariam resumidos nesse pequeno pensamento. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. Pregai como ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo e guia da humanidade que é Jesus. Marchai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso para as nossas almas, o repouso depois da luta, o repouso depois da refrega, do trabalho. Como ele, carregai todos a vossa cruz. Toma a tua cruz e segue-me, e escalai penosamente, mas corajosamente, com perseverança, com paciência. Vosso calvário no cume está a glorificação. Mensagem do Espírito João, bispo de Bordeaux, em 1862. Portanto, neste capítulo 10, nesse item a indulgência, a nossa proposta de hoje, enquanto comentário do Evangelho, é que cada um de nós possamos fazer essa reflexão do perdão, essa reflexão daquilo que estamos conduzindo dentro de nós. E certamente, cada um de nós, em algum momento, tem algo que precisa ser perdoado, tem algo que precisa ser esquecido, tem algo que precisa ser tratado e curado dentro da nossa alma. Eu tenho, você tem, e o Evangelho é essa proposta que nos diz assim, está aqui o convite, está aqui o convite à sua frente para que você possa refletir e mudar. Sempre, sempre, sempre vai partir de cada um de nós. A ação é nossa, a proposta é nossa, a atividade é nossa. Ninguém vai nos pegar na mão para nos mudar, porque ninguém muda ninguém. Cada um muda por si só, muda pelo exemplo, muda quando toma consciência. E a doutrina espírita é uma doutrina de libertar as consciências. E o perdão é a grande chave que muitas vezes nos liberta de remédios, nos liberta da insônia, nos liberta da falta de apetite, nos liberta da depressão, nos liberta da tristeza. E muitas vezes está tão fácil e a gente se apega, se algema e não se permite ser livre. Com isso, dado ao tempo que já está se extinguindo aqui do nosso Evangelho, eu deixo a seguinte mensagem nesse Setembro Amarelo, que a gente possa levar o perdão e concitar e convidar outra pessoa que você imagina que traz dentro de si uma mágoa de alguém ou de uma situação, que repense e leve também o perdão. Assim, nós estaremos como aquele bem-te-vi diante do incêndio, levando a nossa gota de água e fazendo a nossa parte em prol do bem, em prol da nossa vida e da vida do outro. Agradeço muito a oportunidade desse Evangelho. Desejo a todos uma noite de paz, uma noite feliz e que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.